Tô aqui de novo. E agora é um passinho bem curto, gente, mas é só para ensinar vocês o primeiro passo no R, a gente vai começar a errar, que é basicamente importar dados. Por que que eu estou ensinando isso logo de cara? Porque para algumas das explicações iniciais que eu vou fazer com vocês, eu vou precisar que a gente use um pouquinho o R. Então não vai ser para rodar teste especificamente, mas já vai ser importante até para a gente, quando for importar dado para lá, saber fazer isso, tá bom? Então, imagina que eu tenho uma. Normalmente, o que acontece? Quando a gente tem conjuntos de dados, a gente escreve esses dados, ou tabula os dados no Excel, tá bom? Então, imagina que eu tenho um conjunto qualquer aqui, sei lá, abundância. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, que tá meio pequenininho para vocês verem. Abundância e local. Uma coisa simples assim. Então, eu vou ter um número qualquer aqui, vou chutar uns valores, beleza? E o local, eu vou ter o local A e B, tá bom? Tá aqui a planilhazinha no Excel, linda. A gente vai botar o que? Centralizada, porque o toque nessa hora grita. É, e aí é o seguinte, para trabalhar no R, a primeira dica que eu dou é não inventa moda com os nomes. Então, por exemplo, eu chamei uma coluna de abundância, uma das variáveis, eu chamei outra de local. Eu já botei o A minúsculo e o L minúsculo. Tem muita gente que vai lá e bota abundância, escreve bonitinho, bota o acentozinho de chapéu, não fazer esse caralho. Por quê? No R, ele vai entender exatamente como está escrito. E ele diferencia maiúsculo de minúsculo, ponto de traço, acento, não acento. Então, quanto mais informação você bota na palavra, mais tempo você vai gastar para escrever essa palavra no R. E eu já vou avisando, é onde mais dá erro, tá? Isso aqui é o demônio. Então, abundância, tá aí. Muitas vezes eu vou chamar de abunde só para facilitar a vida, então não inventa moda com isso. Outra coisa importante, sempre tem mais de uma maneira de resolver as coisas no R. Sempre, 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 sempre vocês vão ver pessoas resolvendo a mesma coisa no R de formas completamente diferentes e vão conseguir chegar no mesmo resultado. A gente consegue conviver com isso, não tem problema, tá bom? Então eu vou ensinar uma forma de importar. É a única? Claro que não. Vai ter mais 1 milhão de formas diferentes e com o tempo vocês vão aprendendo. Então, vocês vão ver muita planilha, por exemplo, salva para levar para o R, ela vai ser salva em CSV, um formato aqui dentro do Excel. Eu gosto muito de CSV, mas dando aula, além de um problema comum que fica entre o teclado e a cadeira, entendeu? O CSV em alguns computadores ele dá um bugzinho estranho. E aí, para a disciplina, eu evito o CSV só para evitar dor de cabeça. Mas se você já está acostumado com R, você costuma salvar em CSV e levar para o R, manda ver, não tem problema, não vai doer. Para dar menos erro para a gente, eu vou salvar isso aqui como TXT, tá bom? Então, esse formato em TXT dói menos na hora de importar, ou dá menos erro quando tem várias pessoas trabalhando com o arquivo. Então, eu vou aqui, mando salvar como. Onde é que eu vou salvar esse negócio aqui? Tem uma planilhazinha aqui, que é desenho experimental. Deixa eu criar aqui. 2020. Aline. Tá aqui. Essa derrota. Vou chamar aqui de não, não, não. É só hora de dar uns brancos, né? Coleta, que a gente é criativo. E aqui, ao invés de salvar em Excel, então, eu vou descer para pegar uma opção de TXT. Tem várias opções de TXT. Então, tem TXT separado por tabulações, TXT Unicode, texto formatado separado por espaços, e assim vai. O que normalmente casa com o default do R, porque eu sou bilíngue, falo um default no meio, é esse texto separado por tabulações, tá bom? Então vai nele, sem medo de ser feliz, e salva esse negócio, tá bom? Então, tá aqui, e aí eu vou levar para o R. Então vamos lá. Vou abrir o RStudio, tá? Eu prefiro trabalhar nele ao invés de trabalhar direto no R. Tá aqui lindamente, tá abrindo. Ele deve abrir com coisas passadas, nem abriu. Então, o RStudio vocês devem abrir de uma forma parecida com essa daqui. Vocês estão vendo, a minha versão do R é a 4.0.2, tá bom? Acho que é a versão mais recente. Taking off again. Ah, tá boa, que eu sou obrigado a ler essas coisas. Mas tem algumas mudançazinhas, mas
mais drásticas em relação às versões 3 ponto alguma coisa, mas eu vou tentando explicar. Mas de qualquer forma, assim, procurem trabalhar com a mesma versão que eu estou trabalhando, e assim vai evitar que dê muito conflitozinho de entendimento, tá bom? Mas está aqui. Então, o R, para quem não está acostumado, o RStudio ele pode abrir com 3 ou com 4 janelas, depende um pouquinho do seu computador, tá? O normal é abrir com 3. Então, isso aqui, esse Global Environment, na realidade tem várias opções, tem History, Census Connections, Tutorial, mas normalmente ele abre nesse ambiente aqui. É tudo que você importou para o R e salvou dentro do R, que no momento está vazio, não importei nada. Aqui essa janela vai plotar várias coisinhas. Ela pode plotar help, quando a gente puxa. Isso aqui é um help de uma função antiga, de outra coisa que eu estava mexendo. Ela pode mostrar os pacotes, pode mostrar figuras aqui, ou os filés, os files aqui pra gente, tá bom? Mas, o que acontece? Esse espaço aqui é o que interessa mais pra gente, tá? Que está escrito como console, ou o workspace do R. Dá para vocês, o R ele é um pacote, ele é um programa de comando, então vocês vão escrever coisas, blá blá blá, que vocês querem, e o R vai soltar o resultado daquilo que você pediu. Aí não é uma coisa de ficar clicando. Nesse workspace aqui, dá para vocês escreverem os comandos e ao mesmo tempo ele mostra o resultado aí. Eu não gosto, fica confuso, depois fica difícil de manejar. Então o que eu faço é adicionar uma abinha nova, que está aqui ó, nesse maisinho do New Filé, tá bom? Ou você pode vir direto aqui no, cadê? No filé e pedir o new filé também, tá bom? E aí vai em RScript. Tanto faz. Então eu vou aqui, pedir um RScript, ele abre isso aqui. Então o que acontece? Essa janela aqui a gente usa para escrever os comandos que a gente quer. E nessa janela aqui ele vai plotar os resultados ou os icons que ele fala, tá bom? Então tá aqui, normalmente a gente vai trabalhar com essas 4 janelas no R, beleza? Então, olha só, a primeira coisa então que eu vou fazer, se você abrir o R pela primeira vez, você ainda não especificou na pasta que estão os seus dados, então a primeira coisa que você tem que fazer aqui no R é especificar a pasta que está a planilha que você salvou os dados, tá bom? Para isso, você vem aqui em Session e vem em determinar o diretório de trabalho. Então lembra, toda vez que você precisar trabalhar numa pasta nova lá do Windows Explorer, você vai ter que vir aqui para designar a pasta. Ah, Paulo, mas eu sei fazer isso marcando a opção de trabalhar com a pasta atual. Não tem problema, se resolver o seu mundo, vai lá. Beleza? Mas esse é o mais passo a passo. Então eu vou determinar o diretório de trabalho e venho aqui escolher diretório. Então eu vou na pasta que eu salvei aquela planilha, que foi em OneDrive, que eu sou rica, eu trabalho online na nuvem, disciplinas, desenho experimental e análise de dados 2020 online. Não vai aparecer nada mesmo, eu só quero especificar a pasta, mando abrir. Então, quando você faz isso, ele já até bota aqui esse setwd, que seria a forma escrita de pedir isso, tá bom? Então, agora que eu defini a pasta, tudo que ele for puxar ou importar, ele vai procurar nessa pasta, e tudo que ele for exportar, ele também vai para essa pasta, tá bom? Se vocês quiserem mudar de pasta, tem que fazer todo esse caminho de novo. Seção, determinar o diretório de trabalho, escolher diretório no diretório. Vai no diretório que você salvou seu arquivo. Aqui eu usei o diretório 2020, 2020 é Lene, e aí o demônio não tem de diretório 2020, o Lene fica caçando o seu computador. Não pode, tá? Me mata de vergonha. Mas beleza. Então, agora que eu estou no diretório, eu consigo pedir as funções que envolvam trazer arquivos daquela pasta, tá bom? Então, o que acontece? O R, ele sempre vai ter funções, que são as coisas que a gente escreve para pedir o que a gente quer para ele. O R, gente, ele é uma coisa de, assim, é uma coisa do governo federal, uma coisa você senta com ele, você pede, agência de financiamento, assim, ó, você pede e ele vai dizer se ele tem ou não, tá bom? Então essas funções, elas funcionam para você solicitar as ações do R, tá? E dentro das funções, você especifica detalhes delas, que são os argumentos. Então, por exemplo, a função que eu vou usar para importar os dados se chama read.table. Como é o RStudio, ele já vai completando. Ele tem duas read.tab, que é a table ou a ftable, beleza? Eu quero essa daqui. Então, tá aqui, eu poderia terminar de escrever, não tem problema. Então, isso é o nome da função. Dentro dos parênteses é onde a gente bota os argumentos. Quase toda função você tem que especificar alguns detalhes, tá bom? Então, você tem que entrar com alguns argumentos. Então, no caso do read.table,
a gente vai especificar o nome do arquivo. Então, como é um nome que está vindo lá do Excel, eu vou botar entre aspas, pode ser simples ou dupla, dá na mesma. Então, eu escrevo aqui, e o arquivo foi coleta.txt, tá bom? Quando tem mais de um argumento no R, a gente separa os argumentos com vírgula. Então, eu boto aqui. E o que acontece? Lá na minha planilha, a primeira linha, eu botei o nome da coluna, então era abundância e local, se eu não me engano. Então, para o R entender que aquela primeira coluna, ela é o nome, ela não é um dado em si, eu tenho que escrever aqui, header, cabeçalho, igual a T. O que acontece? O R tem argumentos que eles chamam de argumentos lógicos, que são argumentos do tipo verdadeiro ou falso. Tá? Ele vem de true. Se você escrever true, em maiúsculo, desculpa, ele entende. Mas se você só escrever T, ele também entende. Então, quando eu boto assim, cabeçalho igual a verdade, ele entende, então, que a primeira linha representa o cabeçalho, não representa dado. Se eu botasse igual a false, depois, de novo, tem que ser maiúsculo, né? Ele ia entender que a primeira linha não é um cabeçalho. Tudo bem? Como ela é um cabeçalho, poderia ser só F também, tá? Como ela é um cabeçalho, eu vou botar T. Opa. T maiúsculo, sempre maiúsculo nesse caso, tá, gente? E um outro detalhe. Para essa planilha não vai fazer diferença. Mas, por exemplo, no resto do mundo, o separador decimal é ponto. Português é vírgula, tá? Então, a gente normalmente bota 2,1 e não 2,1. Só que se eu botar 2,1 e não especificar nada aqui no R, na hora de importar, ele vai achar que 2,1 é uma palavra e não um número. Então, bota aqui, decimal igual aspas, pode ser simples. Sempre que eu botar aspas, ela pode ser simples ou dupla, tá bom? Igual a vírgula. Então, se tivesse um número com vírgula lá, na hora de importar para cá, o R ia entender que ele é um número com decimal. Se eu não tivesse especificado isso, ele ia entender que 2,1 é uma palavra, porque vírgula compõe palavra e não compõe número, tá bom? Só que tem um detalhe. Se eu só fizer isso aqui e importar, ele lê, mas ele não grava a planilha dentro dele. Eu preciso que ele grave as informações dentro do R para trabalhar desvinculado do Excel. Então, a gente vai atribuir um nome para essa planilha. Então, a planilha lá no Excel tem um nome. E aqui dentro do R, ela vai ter um outro nome. Quando eu importar, eu vou dizer que ela é um objeto agora no R. Pode ser o mesmo nome que estava no Excel, não tem problema, pode ser um nome diferente. Vou botar call igual. Quando eu boto isso, eu estou dizendo, essa planilha que eu estou importando, ela vai ser salva dentro do R com o nome de call. Então, ela vai virar um objeto. Ah, Paulo, mas eu vi que eles fazem assim, eles não usam igual. Eu vejo muito R fazendo assim, tracinho e maiorzinho, né? Faz a setinha. Nessa linha mesmo? Não, errei. Sempre mistura essa merda. Setinha e tracinho, isso. Setinha e tracinho. Desculpa, menor e tracinho. Qual que é a diferença? Nenhuma, tá bom? Isso é muito mais uma questão histórica. Quando o R começou, as opções que ele tinha para atribuir nome era isso ou isso. Tá? Não existiu igual, porque na linguagem, na época, o igual ele era usado para designar coisas que são iguais. Só que hoje em dia no R, se eu quiser botar igual, eu faço igual, igual, ele entende. Então, só o igualzinho para atribuir nome funciona perfeitamente bem e você escreve menos. E como eu sou uma pessoa preguiçosa, admito, eu uso igual para tudo, tá? Mas vocês vão ver, na maioria dos fóruns de help do R, isso aqui é a mesma coisa, não precisa se preocupar. Eu vou botar aqui igual e mando importar. Quando eu botei para importar, seja aqui com esse menorzinho, tracinho, ou com igual, ele apareceu em azul e não apareceu nada em vermelho embaixo dele, tá vendo? Quando tá assim, pode ficar feliz, porque deu certo esse negócio. Quando dá algum erro, ele aparece alguma mensagem aqui em vermelho, se estiver trabalhando dentro do RStudio, tá, gente? E ao mesmo tempo ele botou um call aqui, tá vendo? Ou seja, no ambiente interno do R, agora tem um objeto que é o call, que é a planilha do Excel, mas agora ela está salva dentro do R, e é com ela que eu vou trabalhar. Aquela planilha chamada coleta, eu não uso ela mais depois que eu importei, tá bom? Então, isso é importação de dados para o R. Depois que a gente importa, Paulo, mas eu queria ver o arquivo. Ótimo, tem uma função no R que chama view, e que eu escrevi embaixo, não queria, aqui.
E aí eu peço para ele ver o objeto que eu importei, não mais a planilha, tá bom? Então eu peço o view de call, que é o nome que eu acabei de dar aqui. Quando eu faço isso, ele mostra a planilhazinha aqui para mim, como se fosse do Excel. Abundância, local e os valores aqui. Uma coisa ultra importante, gente. Toda vez, toda fucking time que vocês importarem planilha para o R, vocês precisam conferir se os dados que vocês consideram são quantitativos, o R trouxe eles como quantitativos, e se os dados que vocês consideram como categóricos, o R trouxe eles como categóricos. Ah, Paulo, como é que eu faço isso? 1 milhão de formas, tá? Uma que eu costumo usar muito é pedir essa função que chama summary, que ela traz um resumo de objetos. Vou pedir um summary de call. Vejam que como eu estou trabalhando com um objeto que já está dentro do R, que é a call, eu parei de usar aspas, tá bom? Eu usei aspas só aqui porque estava fora do R, tá? Então, summary, eu peço ele, tcharam, e ele mostra aqui. O que acontece? No R 4.0, isso é uma mudança, tá? Se você estiver trabalhando com outra versão do R, vai ser um pouquinho diferente o output. Mas se a variável for quantitativa e o R entendeu ela como quantitativa, ele vai botar essas informações assim, um valor que é o mínimo daquele conjunto, no meu caso foi 3, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o valor máximo que foi 6. Então, toda vez que for quantitativo, ele entende e ele apresenta o summary dessa forma. Se ele tiver entendido que a variável ela é categórica, não quantitativa, ele vai dar um length, porque eu sou fluente, desculpa, ele vai dar o comprimento e vai dizer a classe e o modo dela. Se fosse uma versão mais antiga do R, ia aparecer a dois pontos, e quantas vezes ele apareceu, que foi 1, 2, 3, 4, e aparece assim, A dois pontos 4, B dois pontos 4, que também foi 4 vezes, se eu não me engano, tá bom? Isso também indica que a variável é categórica, não tem problema. Então aqui ele entendeu que a quantitativa é quantitativa, e a categórica é categórica, tá tudo lindo, eu consigo trabalhar com ele sem problema, tá bom? Imagina, por exemplo, então lembra que eu falei da história do vírgula, né? Se eu tivesse botado aqui 4,1, vou salvar de novo. E aí, aqui na hora de importar, eu não especifiquei esse argumento DEC. Imagina que eu esqueci. Fiz só isso aqui. E importei. Tudo bem? Ele importa. Ele não teve problema com a importação. Só que aí, na hora que eu pedi o summary, olha lá, abundância agora apareceu com comprimento, classe, caráter e modo caráter. Ou seja, ele entendeu que abundância agora virou uma variável categórica, porque tinha uma vírgula no 4,1 e ele fez com que tudo ali virasse categoria. Então ele vai considerar que um 3 não é um valor numérico, é uma palavra, tudo bem? Se por outro lado eu tivesse botado DEC igual a vírgula, aí importei de novo, e de summary de novo, a abundância voltou a ficar quantitativo, porque ele entendeu que 4,1 era 4,1, era um valor, tá bom? Então, lembra disso, esse argumento é super importante e com o summary eu consigo saber se ele entendeu que era como quantitativo, tem mínimo, média, máximo, essas informações aqui, ou como categórico, aparece esse length, class e mode, beleza? Então, é basicamente isso, assim, para importar a planilha, tá bom? Duas dicas importantes. Eu quero salvar, eu quero escrever uma observação sobre algo que eu fiz. Sempre que você quiser escrever uma observação, você bota aqui um hashtag, tá? Que a gente é moderna, e você escreve o que você quer. Blá, 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 estranhei o papai do céu. Beleza? Quando você escreve isso, ele até bota em verdinho. Ou seja, ele entende que isso é uma observação. Então, na hora que eu pedir summary aqui, ele vai ignorar. Ele aparece, mas ele ignora. Ele só mantém a função. Tá bom? Então, é ótimo para fazer observação. E aí, a última coisa. Esse script aqui, à medida que eu vou escrevendo, vocês vão descobrir na disciplina que ele vai ficando gigante. Beleza? Então, é bom a gente salvar isso como arquivo. Então, vem aqui em filé. Filé por quê? Porque já teve aluno que a gente falava assim, vai em file, professor, eu não tô achando. File, no canto superior à esquerda, professor, eu não tô achando, não tem no meu. Filé. Professora, sim! Tá bom? Então, você vai em filé, que não tem erro, e você manda salvar. Beleza? Ele abre exatamente a planilha que eu tinha especificado. Eu dou um nome, comandos, importação, mando salvar aqui. Então, é mais fácil, eu consigo trazer esse arquivo de novo quantas vezes eu quiser, eu consigo compartilhar o arquivo, é bem tranquilo, tá bom?
Aí, beleza, importei, vou fechar o R. Quando você for fechar o R, ele vai perguntar se você quer salvar a imagem. Então, por exemplo, eu tenho um xizinho aqui, ele pergunta, ó, salvar o workspace, a imagem do workspace, e aí está na planilha que eu já tinha especificado. Sempre salva esse caralho, tá bom? Então, eu vou mandar salvar, beleza? Fecha aí para mim. Meu computador está meio lento. Por quê? Uma vez que eu salvei, opa, os outros vídeos que eu estava gravando, vocês olharam. Não era aula online, não, desenho experimental. Então, tá aqui na minha pasta. Quando eu fiz isso, ele apareceu aqui na pasta, eu tinha salvo só o coleta em TXT, tá vendo? Mas ele apareceu, esse rdata, esse rhistory e esse comandos de importação. Isso aqui é meu script, beleza? O que que acontece? Se eu quiser voltar a trabalhar nessa pasta, eu não preciso mais fazer o caminho de ir no RStudio, abrir ele e especificar a pasta. Eu venho aqui, clico, ele já abre direto, tá bom? E como eu cliquei no comando dentro da pasta em que eu salvei a imagem, ele já abre com a pasta especificada. Então, assim, na primeira vez que você abrir o R para estrear uma pasta, use esse session. Depois disso, salva a imagem e clica no arquivo dos comandos, que aí você não precisa mais especificar o session. Ele já vai abrir direto na pasta, entendendo tudo que você precisa fazer. Ó, meu call está aqui, está tudo bonitinho. Beleza? Eu acho que por hoje era isso para a gente começar a ficar proficiente nesse demônio, tá bom? Thank you!